Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá! Estamos com mais um episódio do nosso Pod Castelo, a voz do direito. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para você que está aí nos assistindo, que é saúde mental no ambiente de trabalho. Nós estamos com uma novidade, a NR1, e nada melhor do que trazer uma psicóloga para falar desse tema e tirar todas as nossas dúvidas. Eu estou aqui com a professora universitária e psicóloga Hilda Nogueira, que vai tirar as nossas dúvidas e vai falar um pouquinho do que é essa norma. Doutora Hilda, por favor, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho para o nosso público do Portal Castelo e do Pod Castelo lhe conhecer. Olá, gente, tudo bom? Me chamo Hilda Nogueira, sou psicóloga clínica, especialista em TCC, desenvolvimento humano, neurociência e também em TDAH. Eu já tenho aí 16 anos na área clínica e agora estou fazendo a implementação numa consultoria sobre NR1. E é um prazer estar aqui para compartilhar com vocês, falar um pouquinho o que é essa NR1 dentro das empresas corporativas. E claro, a gente não pode deixar o direito do trabalho de lado. Então, eu estou aqui com a advogada especialista em direito do trabalho, também professor universitário, Dr. Wirley Melo, que traz aí uma bagagem muito grande, não só na defesa de trabalhadores, mas também atuando com empresas. Dr. Wirley, fale um pouquinho do seu trabalho para a gente lhe conhecer um pouco mais. Doutora Cristiane, a todos que estão nos assistindo, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, não é a primeira vez que eu estou aqui no portal Pod Castelo, e hoje a gente está aqui para debater mais um tema que está super em alta. A gente está falando aí da NR1, as suas atualizações sobre o acompanhamento obrigatório dos riscos psicossociais. As empresas, desde agora de maio, estão obrigadas a acompanhar, implementar, e hoje a gente está aqui para justamente falar um pouco desse tema que é bem importante nos dias de hoje, para as empresas e os empresários, os empreendedores que precisam se atualizar e compreender essas novas atualizações e os impactos que tem causado nos dias de hoje. Olha, muito bom. Esse tema tem tido uma alta relevância e trouxe um debate aí de legislação, debate político, justamente por essa fiscalização que vai passar a ocorrer. A psicóloga Hilda vai trazer mais informações, mas a gente também tem um ponto importante. A saúde mental, ela é um tema não só para você abordar dentro do ambiente de trabalho, mas dentro do seu vínculo familiar, na sociedade como um todo. E a gente tem aqui já algumas perguntas, algumas curiosidades de quem nos acompanha, que é justamente o que é a NR1. Como ela surgiu, como ela veio chegar até aqui. Explica um pouco para a gente, doutora Hilda. Tá. A NR1, para quem não sabe, ela já vem de um contexto de muito tempo dentro das empresas. A NR1 ela é uma norma regulamentadora número 1, que a gente fala sobre processos de saúde mental dentro do corporativo da empresa em si, por questões de estresse maior, questões de saúde mental, dentro desse corporativo, dentro desse ambiente. Então, ela já vem com normas de regulamentação dentro das empresas de muito tempo, que eram 9, só que estabeleceu agora, 13 novas regulamentações obrigatórias. Por isso que as pessoas estão começando, o que é essa NR1? E o que estão falando sobre a NR1? Isso já é de muito tempo. Saúde mental, a nossa saúde como um todo, ela começa na nossa mente. Então, isso a gente precisa levar dentro das empresas e levar a sério. E hoje está se falando muito nisso devido a uma questão que a gente vai falar aqui sobre as novas regulamentações da NR1. O que foi de novo
nesse sentido. E aí, doutora, algo que você acabou de mencionar, né? A NR1, ela é a primeira. Eu costumo dizer que ela é a norma-mãe, né? Porque dela vai derivar todas as outras. A gente tem aí o PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o GRO. Então, existem empresas que até hoje, infelizmente, desconhecem o tema, desconhecem a importância. Então, a questão do acompanhamento, de termos um ambiente laboral sadio para o colaborador, as empresas, hoje, ela precisa se atentar a isso. Então, o que estava acontecendo e que tem acontecido ainda, né? A gente tem tido muito debate da saúde emocional, né? Do ambiente de trabalho ser um ambiente sadio. Então, muitas empresas não estavam se preocupando porque não era uma obrigatoriedade, era algo ali mais esporádico. E hoje, com o advindo da atualização da NR1, passa a ser obrigatório, né? Mas vale lembrar que já existia, né? Sim. Hoje passa a existir agora a obrigatoriedade, a aplicação de multa, Sim. que é por isso que as implementações, elas precisam ocorrer, porque senão as empresas elas passam a ser fiscalizadas, multadas, e um ambiente que era para ser um ambiente acolhedor torna-se um ambiente totalmente o contrário, né? E aí as consequências são essas, afastamentos do INSS, depressão, síndrome, né, de burnout, né? A questão que tem acrescido cada dia mais. Então, eu acredito que é um tema bem relevante. Os empresários que nos assistem, os comerciantes, empreendedores precisam se atualizar dessas atualizações tão importantes. Eu acredito, né, a doutora Hilda pode até afirmar isso com mais propriedade, mas que quando esses acontecimentos eles são tratados de forma preventiva, a gente acaba tendo até uma economia coletiva, né? Sim. Porque, como o doutor Wirley falou, ocorrem os afastamentos no INSS. Então, esse índice que nós tivemos agora, principalmente pós-pandemia, de adoecimentos mentais, a gente teve aí várias consequências da Covid, não só físicas e psicológicas, mas também pelos fatores de perdas familiares, né? E eu acredito que as empresas trabalharem um pouco mais a prevenção, a conscientização, a implantação é importante, né? Como forma de reduzir esse custo coletivo, porque é um custo para todo mundo, tanto para o governo quanto para a empresa, de forma geral mesmo, né? A saúde mental do trabalhador, ela nunca foi uma questão assim que a gente fica até para falar, mas realmente se faz sentido, nunca ela foi prioridade, né? A saúde do trabalhador, principalmente quando fala de saúde mental desse trabalhador. Então, nunca teve uma prioridade dentro do corporativo. Você como funcionário, colaborador, quando você vai estar nessa empresa, né, contratado para estar nessa empresa, você percebe-se que é uma questão mesmo só empresarial, em questões de exercer as funções, só é a questão de exercer essa função, não tem uma questão levada à saúde do trabalhador em si, né, desse adoecimento, porque ele está lá o tempo todo, né, uma vivência que ele está tendo ali corporativo, um ambiente novo também para ele, quando ele está dentro desse ambiente, e aí ele vai tendo esse adoecimento, né, dentro desse ambiente. Então, assim, falar disso, muitas das vezes, vai ter que, sim, entender melhor sobre esse movimento. Porque se a gente não entender o movimento desse trabalhador, a gente fica só naquela questão de adoecimento dele. Você não trabalha uma preventiva. Pelos tempos que ele já está ali, né, a gente não percebe se isso, não percebe-se isso. Às vezes, um silêncio, ele está falando muitas coisas ali dentro daquele corporativo, também não é perceptível ali, não, a gente precisa só caminhar indo mesmo na finalidade de gerar. E gerar o quê? E às vezes o que acontece? Gerar essa doença. Já está doentio dentro desse corporativo que precisa trabalhar. Então, saúde mental, como eu falei no início, né, a saúde, ela começa na mente. Então, nós precisamos entender esse acolhimento, precisamos acolher essa pessoa, entender o que está acontecendo, fazer as preventivas corretas desse psicossocial, né, para que ele possa, dentro do corporativo, ele possa também adentrar ali e possa entender esse corporativo e possa agregar que futuros ele não venha ter esse adoecimento para se afastar, né? Aí já vem outro contrato, e isso também vai gerando, né, contexto dentro da empresa. Então, vai gerando ali gastos desnecessários, né? Porque ou saúde, se você cuidar, tem um gasto, tem um custo, e também
a saúde mental dele, que está prejudicada pelo trabalho, também tem outro gasto. Então, são 2 gastos. Né? Então, a gente tem que averiguar e regular isso da melhor forma. Por isso que é regulação, não é uma questão de tirar. A empresa, né? A empresa não é uma questão de vamos tirar, porque também perde, a empresa perde. Né? Por isso, não é tirar, é regulamentar. Às vezes perde um bom profissional por falta de atenção nesses pequenos detalhes. E surgiu aqui, doutor William, uma pergunta muito interessante, até porque talvez seja dúvida de algum empresário, nesse caso aqui. O que muda na prática e quais são as principais obrigações das empresas a partir da NR1? Perfeito, doutora. Essa dúvida é uma dúvida pertinente, não só dos empresários, das pessoas ali que empreendem, que têm uma empresa, mas também de muitos colaboradores, né? Porque o que é a NR1, que é muito do que a doutora Hilda explicou. Então, antes nós não tínhamos a obrigatoriedade, né, de ter essa implementação, essa preocupação com o colaborador. Como a professora e doutora Hilda falou, antigamente o trabalhador ele era visto como um objeto e não como parte no processo ali, né, de transformação naquela empresa, naquele meio laboral. Então, hoje, ele sai dessa figura de apenas ser um objeto que precisa gerar renda para aquele empresário e agora ele se torna parte no processo no qual ele precisa ter condições para trabalhar. Porque, como você bem disse, doutora, é um ganho coletivo. É um ganho coletivo, ganha a sociedade, ganha o Estado com a diminuição de afastamentos, ganha o empresário com produtividade, porque um colaborador mentalmente adoecido, ele não produz, ele se afasta, ele desloca aquela equipe. Então, é essa importância e preocupação que o empresário ele precisa ter com o colaborador dele, com a equipe dele, porque se já pensou 15 se afastam, 15 ficam doentes, alguém vai precisar cobrir, porque a empresa não vai fechar, a empresa não pode parar. Então, vai ter que abrir uma contratação, capacitação, material, implementação, cursos. Olha o gasto. Levando para o lado do Estado, a gente vai ter afastamentos exorbitantes, que já é o que está acontecendo. Segundo dados da Fiocruz, em 2024, quase 500 mil de pessoas ficaram afastadas por doença mental, burnout, ansiedade, depressão. E, obviamente, não podemos generalizar e dizer que todos foram ali adquiridos no ambiente laboral, mas tem uma importância e um índice muito grande que muitos adoeceram no ambiente de trabalho. Então, houve-se a necessidade de trazer essas modificações na NR1. E aí, o que é importante os empresários eles se atentarem nos dias de hoje? É necessário preocupar-se com a saúde mental dos colaboradores. Vale lembrar que não começou agora. A gente tem aí a Constituição desde 88, e lá no seu artigo 200, inciso 8º, ele já prevê essa obrigatoriedade, essa preocupação de todos, prevê o que? Pelo ambiente laboral sadio. E aí, com o advindo disso, nós tivemos as NRs, por isso que a gente falou que a NR1 ela é a mãe de todas as outras, porque dela derivou todas as demais. Então, a importância do empresário saber, né, como aplicar, saber as atualizações, ter ali um compliance, ter ali um setor onde o colaborador chegar lá e ser recebido, não só como a doutora Hilda falou, só uma palestra. A NR1 não é só a previsão de uma palestra, não, é um acompanhamento. Hoje, com o advindo do GOV, todos os dados são interligados, o E-Social, tudo. Então, não é só o colaborador fazer uma denúncia. Hoje, o próprio Estado, ele detém por meio das ligações desses dados pelo E-Social, se aquela empresa está dentro dos padrões que a NR determina. Então, é muito disso que precisa ocorrer, essa conscientização. Eu acredito que hoje, com esse tema que nós estamos debatendo aqui, muitas dúvidas serão sanadas. É muito bom. A gente sempre tem essa preocupação de fazer algumas perguntas de forma prática, didática, para quem está nos assistindo entender. E a questão da saúde mental hoje, ela é um tema que, como a gente está conversando, não é só dentro do ambiente de trabalho. Muitas coisas refletem na nossa vida pessoal. Às vezes, um ambiente de trabalho doente, ele adoece a nossa casa também. Sim. Principalmente os nossos ciclos, os nossos convívios, né? Então, é muito importante. E aí surge um outro questionamento, como, por exemplo, já na visão da psicologia, né? Como que eu posso identificar se um colaborador
ou alguém da minha equipe está adoecendo? Primeiramente, a gente sabe que a questão da saúde mental, esses riscos psicossociais, eles eram muito uma questão, a empresa ela trabalhava muito a questão individual, né? Era individual e não uma questão organizacional, como a gente já bem colocou aqui. Então, a gente precisa, né, a empresa ela precisa avaliar, ela precisa analisar, né? Ela precisa olhar o corporativo, porque basta uma pessoa estar doente, o corporativo todos vão sentir. Então, precisa ser trabalhado e analisar. E isso é as organizações, né? O RH ele vai verificar junto com esse gestor, junto com, se tiver um psicólogo do trabalho ali, já fazer esses apanhados de análise. Por quê? Porque se a gente olhar também só para a gente vai falar do individual só. Né, um adoecimento só individual, ele precisa fazer terapia. E não é isso, a implementação da NR1 não é um individual, é corporativo. É a saúde corporativa desses colaboradores dentro da empresa. Então é organizacional, não pode colocar mais ali o individual, porque para a gente perceber, né, observar que aquela pessoa ela está no processo doentio ali em questões de saúde mental, de doença mental em si, né, você só está colocando o indivíduo, né, porque aconteceu algo pessoal dele ali, aconteceu alguma questão pessoal e ele está trazendo para o ambiente do trabalho. Né? E às vezes não é isso, porque dentro dos psicossociais a gente tem que analisar questões de abusos, né? Abusos, assédios morais, questões de abuso de trabalho excessivo demais. Então, tudo isso a gente tem que ser analisado dentro do trabalho, para não achar que aquele indivíduo ali, só aquele indivíduo que tem um problema, é ele que tem um problema. Então, é individual. Algo que aconteceu, um luto, algo que aconteceu, um processo de separação, ou algo do tipo financeiro, né? Olha, é ele. Não, a gente tem que ver justamente, é o corporativo. Então, assim, quando essa pergunta é interessante, colocar e ser claro nisso, que é uma implementação corporativa, organizacional. Não pode ser individual. Porque a partir do momento que a gente vai implementar e fazer essa análise, aí sim, a gente vai fazer os indicativos individuais. Você precisa fazer terapia, né? Se tem alguma questão de transtorno, né? Que transtorno não é uma doença, dá sim para a gente conviver, né? Trabalhar, estudar dentro desse contexto, e aí a gente vai fazer as análises e vai direcionar. Aí as preventivas entrando dentro da empresa. E com certeza vai melhorar o grupo todinho. Às vezes problemas que faltam diagnóstico. Sim. A gente tem visto muito isso, diagnósticos de TDAH, autismo, graus de déficit de atenção em pessoas adultas, sim, que eram vistos de outra forma na infância, sim, na adolescência. São atárdias, né? Sim, até mesmo a rebeldia, sim, falta de peia, como diz o caboclo, é falta de uma pisa, mas não é. É falta de um devido atendimento, né? E hoje, graças a Deus, com a evolução da ciência e até mesmo com a facilidade do acesso à informação, porque hoje a gente vê tudo pelo celular, sim, sim, a gente consegue ter esse alcance de quem está mais distante, né? Complemente, doutor Wirley. Então, o que a doutora estava falando, né, que a gente está conversando aqui, muitos dos indicativos do que a gente tem observado são devidas às pressões, metas inalcançáveis, né? Uhum. Ambientes tóxicos, superiores, gestores ali, sim, que aprenderam a resolver situações e demandas, mas não aprenderam a lidar com pessoas. Sim. E é um dos pontos, né? Pessoas que têm a sua importância ali no seu cargo, no seu setor, mas que infelizmente não têm relação interpessoal. Uhum. E é essa a importância da implementação, que é isso, doutora, que você tem feito nas empresas, né? É clarear, explicar, trazer ali do porquê é importante, né? Porque a gente sabe que o brasileiro, ele só muda quando aperta ali no bolso, quando diz... Já tem uma pergunta nesse sentido. Quando tem uma punição, exatamente. Né? Ei, se você não mudar, se você não fizer, vai doer no teu bolso. Sim. Aí muda tudo. Porque enquanto fica no subjetivo, você deve, se você quiser, facultativo, ninguém faz. Aí ninguém quando se obrigado, preocupa. Né? Que é uma pergunta, doutor Wirley, inclusive aqui.
quais os riscos jurídicos que a minha empresa corre ao ignorar a saúde mental dos colaboradores? Então, é um pouco do que a gente estava falando, doutora Cris. O que acontece? Quando a gente evita a prevenção, que é o que a doutora Hilda está trazendo aqui muito, a gente passa a ter um passivo futuro trabalhista. Porque se eu estou num ambiente laboral, se a minha empresa é uma empresa que está adoecendo os meus colaboradores, futuramente eu vou ter um afastamento ali, né? Uma possível rescisão indireta. Então, aquele colaborador, ele vai dizer: ei, juiz, eu preciso ser demitido dessa empresa com todos os meus direitos, porque essa empresa está me adoecendo. Quando eu entrei, eu fiz o ASO. E o ASO disse que eu estava o quê? Apto a trabalhar naquela empresa. Agora eu já estou adoecendo, agora eu já preciso tomar um medicamento para ir trabalhar. Exatamente. Agora eu já acordo nem querendo chegar naquela empresa. Agora eu estou diante de metas que eu nunca consigo alcançar. Sim. Agora eu estou diante de um gestor que todo dia grita comigo, que não me deixa trabalhar no meu canto em paz. Né? Uhum. Questão dos assédios. Então, o que isso vai acarretar? Vai acarretar um passivo trabalhista, uma demanda judicial. E aí quem é que perde? Perde a empresa, perde o Estado, porque Sim. a gente vai demandar em juízo uma questão trabalhista que nem precisava existir se nós tivéssemos ali implementado a NR1 de forma adequada, doutora. Muito bem colocado. Então, é interessante para quem tem aí colaboradores, porque quando a gente tem a nossa empresa, que a gente é o caixa, o vendedor, tudo ali, a gente não tem muita essa preocupação. Mas aí entra o burnout. Entra o burnout. Uma síndrome, a sobrecarga, né, de trabalho. Sobrecarga. Mas a gente também tem, assim, vocês se recordam, até para compartilhar com o público que tem esse direito, mas não sabe. Por exemplo, eu atuo também no direito trabalhista, né? Não eu diretamente, mas o meu sócio. Minha especialidade é em direito bancário e consumidor. Mas a gente já teve casos de conseguir aposentadoria por invalidez por pessoas com agravamentos de casos de situações psicológicas. Porque ela não tinha mais condições de voltar para o ambiente de trabalho, nem fazer reciclagem. Então, assim, vocês já atuaram num caso similar a esse, ou até mesmo em algum outro tipo de nível de que o adoecimento mental trouxe algum prejuízo, para compartilhar com a gente, até mesmo para o público? Porque tem gente que acha que afastamento do ambiente de trabalho, ou até mesmo uma aposentadoria, é somente em caso de dano físico. Mas não é. A gente vê muitos danos psicológicos aí. Principalmente em áreas de risco, né? Que a pessoa tem que estar de forma equilibrada, psicologicamente falando. Compartilhem essas vivências. Então, a senhora falando aí a respeito disso, eu lembrei de uma demanda específica de alguém da área da saúde. A gente sabe que desde o advindo ali do Covid 2019, a gente teve uma pressão muito grande aos médicos, aos técnicos, aos enfermeiros, e de lá para cá eles não respiram, né? Eles não respiram, muitos deles trabalham ali em vários hospitais, trocando plantões, e é uma jornada exaustiva, né? E eu falo isso com conhecimento muito de causa. Além desse caso específico que eu me recordei, a minha mãe foi por 15 anos da saúde, então minha mãe já passou por 2 cirurgias ali por questões de varizes. Então, assim, além da sobrecarga física, nós temos a sobrecarga emocional, né? E aí, antes isso era um tabu. Hoje a gente está podendo falar aqui, noticiar, tirar dúvidas, conversar abertamente sobre esse tema. Mas vale lembrar que há alguns anos era mimimi, isso não existe, é frescura. A gente vem de um tempo onde que isso não se podia conversar. Isso não existia, é coisa de gente desocupada, preguiçosa. Então hoje a gente pode conversar abertamente sobre esse tema. E aí eu me lembrei desse caso específico, dessa pessoa da saúde que precisou se afastar. Porque o ambiente, além de ser massificamente cansativo, também trouxe essa sobrecarga emocional. Já pensou? O médico, o enfermeiro está lidando ali todo dia com a vida e a morte? Como é que lida com isso? É verdade. Como é que você vai gerenciar essa situação ocorrendo todo dia em diversos plantões em lugares diferentes? Porque a vida e a faculdade, ela não te prepara para lidar com a vida e com a morte. Ela te prepara para ser técnico, mas além de ser técnico, antes de ser enfermeiro, médico, nós somos seres humanos. Hoje nós temos aí robôs atuando em algumas cirurgias, mas obviamente com a intervenção de alguém por detrás. Sim. Mas o robô não sente, o robô é programado e o ser humano ele sente. Então, como lidar com a notícia de dizer: você perdeu seu esposo, seu filho, nós não conseguimos
com quem que eles falam, né? Então, a gente teve uma situação parecida, onde essa pessoa ela não aguentou mais, embora fizesse acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, intervenção de medicamentos, não conseguiu retornar e hoje se encontra afastado. Então, são situações que acontecem. E a área da saúde é uma área muito delicada, que demanda muita atenção, né? Hoje, a gente tem falado aqui, desde 2024, a Organização Mundial de Saúde colocou a depressão como, né, uma doença do século, né? E hoje, graças a Deus, a gente consegue conversar sobre, né? Mas mesmo assim a gente não consegue ver dentro, né? Muitas pessoas estão todos os dias sorrindo pra gente, mas a gente não sabe como tá dentro, né? Então é a importância de a gente realmente conversar, noticiar esse tema e falar sobre mais, né? E pode afastar, sim, né? Já tive casos que precisou, né? Não é uma questão, porque a gente sempre fala em doença, a gente olha o físico, né? A gente fala doença, é o físico, a gente vê, né? Aí fala doença mental, aonde que eu não tô vendo? Que a pessoa todo dia vem para cá e tá sorrindo, né? Então a gente percebe que é uma questão, sim, que faz parte da doença, faz parte do CID e do DSM como uma doença específica. A doença mental, ela é existente, ela só não é visível, mas ela é expressada, ela é sentida. Então, adoece a mente, a pessoa ela não consegue evoluir, ela não consegue trabalhar, ela não consegue nem sair da sua casa para ir para o seu trabalho, ou fazer coisas simples. Então, precisa, sim, a gente afastar, muitas das vezes, ou aposentar mesmo, fazer o processo de aposentadoria. E é existente, isso é um avanço muito grande dentro das questões das empresas, dessa regulamentação, isso é um avanço muito grande dentro do contexto da saúde do trabalhador, né? Implementar, de fato, para preventivas, não ficar implementando só para palestra, só para dizer que tem um papel e que foi implementado. Realmente, né? Se importar, né? E aí, doutora, você me lembrou de dados que o Ministério da Previdência Social trouxe no ano de 2025, né? Que de 7 afastamentos, a maioria, 5 ali era por doença mental, né? Exatamente. Por quê? Porque o ambiente estava adoecendo, né? Então, como você falou, não é só, é só uma palestra. Não, a gente precisa realmente se preocupar com o colaborador, né? Antes ele era tido como um objeto, né? Hoje ele precisa ser pensado como parte no processo, né? Sim. Como um agente ali realmente integrador e importante. Isso, exatamente. Muito bom. A gente acabou de falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho e a NR1. Nós vamos dar uma pequena pausa para ir para o nosso segundo bloco do Podcastelo A Voz do Direito. E aproveita, se você não nos segue, siga as nossas redes sociais. Nós estamos no Spotify, no TikTok, no YouTube, onde você vai assistir todos os nossos outros episódios, e também no Instagram, @portalcastelo com 2L. Me siga também nas redes sociais, ADV Cris Quirino, e acompanhe os nossos temas. E se caso queira sugerir algum tema relevante ou um tema importante para você, compartilhe conosco. Daqui a pouquinho a gente volta. Podcastelo A Voz do Direito, entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Estamos de volta com o nosso bloco do Podcastelo A Voz do Direito, e a gente está falando de saúde mental e a NR1, que agora tem que ser implantada em todas as empresas do Brasil. E nada melhor do que uma psicóloga e um advogado especialista em direito do trabalho para trazer essas informações e tirar as dúvidas de vocês. Inclusive, a gente já fez algumas perguntas, vocês trouxeram com muita propriedade explicação para o nosso público, mas eu queria agora tirar uma dúvida, doutor Wirley, sobre uma situação muito delicada quando a gente fala de saúde mental e da NR1. As empresas muito se questionam do custo. A gente vai ter um custo a mais, a gente vai ter que ter um psicólogo aqui para fazer terapia. Pelo que eu li, pelo pouco que eu tenho dessa informação, não com propriedade, não é bem assim. No âmbito empresarial, como isso vai refletir no financeiro das empresas?
Boa pergunta, doutora Cris. Então, o que as empresas elas precisam se atentar nos dias de hoje, né? É necessário ter todas as documentações. Então, hoje, o que a gente precisa inicialmente? Focar na parte preventiva. Eu costumo dizer para os empresários, no qual a gente presta assessoria jurídica empresarial preventiva trabalhista, que a gente não é ONG, né? A gente, obviamente, a empresa ela visa lucro. Só que não só lucro, né? O colaborador ele não é um objeto, ele é parte no processo. E hoje, o que a gente precisa com a advindo aí das atualizações da NR1, atualizar as documentações. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, no qual teve essa alteração muito importante. Então, as empresas que não estão ali atualizadas, elas precisam fazer essa atualização e quem nem sequer tem, precisa implementar. E aí, hoje, a gente precisa de quem? De uma equipe multidisciplinar. Não só de uma assessoria jurídica preventiva trabalhista, mas a gente precisa também hoje do engenheiro, o foco ali na ergonomia, a gente precisa ter esses laudos. Exatamente, segurança do trabalho e hoje também um psicólogo, uma psicóloga. Então, por isso que a gente fala que hoje a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para implementar. Mas se a empresa, a gente já está falando de uma empresa estruturada, que já existe, que tem essas documentações, ela só vai fazer uma atualização, né? E aí, os custos, em tese, é uma vez só, né? Se a gente estiver falando de assessoria aí, a gente vai ter um acompanhamento, mas para implementar a gente tem alguns custos realmente iniciais, mas a gente precisa lembrar ali, enquanto empresário, que a gente tem que pensar na parte preventiva. É um investimento, não é um custo. Porque se a gente pensar que tudo é um custo, a gente não investe, a gente não foca e deixa para depois, e o depois cobra caro. Cobra com juros, com correção monetária, com afastamento, com desfalque na equipe, com empresa travada. E como eu disse no início, empresa não é ONG, empresa visa lucro. Então, a empresa não pode parar porque, infelizmente, um colaborador desfalcou a equipe. Então, hoje a gente precisa dessa atenção e focar que é um investimento, que a gente precisa focar na prevenção. Os custos, eles têm um custo? Tem um custo. Obviamente, todo profissional tem o seu valor para implementar. Não é simples, não é em uma semana e duas. De fato, a gente precisa ali verificar qual é a necessidade daquela empresa, qual é o porte daquela empresa, quais documentações tem, quais não tem, para que a gente possa pensar no qual equipe que a gente vai trabalhar ali dentro de forma a implementar. Muito bom. E aí entra, logicamente, o papel do psicólogo. Doutora, explica um pouquinho de como é esse trabalho, como é que é essa implantação dentro das empresas, porque as empresas que não trabalham esse lado, surgem muitas dúvidas, como a doutora me falou, vai ser terapia de grupo? Vai ser, não é bem assim. Como funciona essa implantação para quem está nos assistindo? As empresas, né, elas precisam estar preparadas, né, para o processo de adaptação. Tem umas empresas que já tem esse processo, como o doutor falou, sobre essa questão que a empresa ela já está ali, já tem um andamento e precisa fazer essa regulação, encaminhar e entender melhor sobre esse processo do diagnóstico, que são os psicossociais, dentro dessa empresa corporativa. Então, tem empresas que já estão se adaptando, tem umas que vão se adaptar. É necessário, não é mais uma questão opcional, né? Todos aí que estiverem me ouvindo das empresas aí, no sentido seja pequena empresa, grande empresa, nesse sentido, mas todas as empresas elas vão ter que se adaptar, né? E começou dia 26 de maio, que isso é importante, e vai agora até em agosto. Então, a empresa ela tem que se adaptar a nova regulamentação da NR1. O primeiro passo dentro dessas empresas é justamente o diagnóstico, que a gente precisa fazer uma análise. Tá? Aonde que anteriormente não era feita, era só, né, um formulário que você respondia e ficava ali. Pronto, estava tudo certo. Mas ninguém implementava. Ninguém tinha as preventivas, né? Então, essas palestrinhas que a gente coloca, elas não vão ter mais efeito. Elas não vão ter esse efeito que a NR1 vem trazendo nesse sentido de diagnosticar, de analisar de verdade aonde está esse contexto de adoecimento, né? Sendo um assédio moral, sendo a questão de abuso de trabalho, excesso de trabalho, o ambiente tóxico nesse sentido, gestões maiores, líderes e etc. A gente não está para condenar, a gente está para justamente implementar e ver essas preventivas, né, de uma forma saudável e corporativa, que o ambiente ele venha a ser acolhedor. Né, que ele venha a ser um ambiente acolhedor, onde esses colaboradores passam o maior tempo,
né, dentro de uma empresa do que nas suas questões sociais e familiar. Né? Então, a gente precisa entender, as empresas precisam se adaptar e entender que hoje isso é um avanço para o trabalhador, porque um adoecimento adoece a empresa toda, não é gasto, como o doutor colocou, é muitas questões a ser colocada, vem advogado dessa pessoa e vem todo um transtorno maior. Né? Então, hoje, se as pessoas não se adaptar à NR1, não conseguir se adaptar às empresas, realmente elas vão ser punidas por isso. Né? E aí o prejuízo, ele é sim maior. É melhor você implementar num contexto que não é, né, eu não estou desperdiçando dinheiro, como foi colocado aqui, né, não é um desperdício, a gente tem que priorizar. Esse colaborador, ele faz parte, às vezes ele já tem tempo ali, né, ele já tem tempo, então a gente precisa entender esse corporativo para que não venha ter esse afastamento e mais transtorno ainda à empresa. Isso vai ser bom para a empresa, porque uma empresa que está implementando, ela vai gerar lucros, né, benefício e bem-estar. Produtividade. Isso, e a produtividade para todos que estão ao redor ali. Então, isso, e ela vai servir o quê? De modelo para as outras empresas. Dizer, nossa, essa empresa ela tinha uma demanda X e agora ela reduziu esses danos. Que bom, porque foi o quê? Diagnosticado, foi avaliado. Aí nós temos programas, esses programas, né, a gente faz esse apanhado, esse diagnóstico com esses colaboradores, todo sigilo, ninguém vai ficar sabendo quem foi, todo tem uma questão muito sigilosa, aí a gente vai ter os dados e esses dados nós vamos trabalhar. Se é abuso, se é questões de excesso, se vem de uma gestão maior, a gente vai ter que começar a conversar sobre isso, a trabalhar essas questões, do que está acontecendo desse adoecimento maior. Então, hoje existem programas que ajudam e facilitam, melhor do que vir uma multa que não é barata, né, doutor? Eu acho que o doutor, ela não é bem-vinda para uma empresa do jeito que estamos nesse andamento de muitas infrações, né, e etc e tal. E aí a gente precisa olhar, não, eu preciso me adaptar. Então, se você, pelo menos, começar, que é o primeiro momento onde a NR1 ela vai, a fiscalização vai acontecer, eles vão olhar, eles vão querer análise, me enviar análise desse psicodiagnóstico aqui, entendeu? Então, me enviar análise do psicossocial, do diagnóstico do psicossocial dessa empresa. E aí, se tiver lá, tá perfeito, a fulana está implementando, né? Deu aqui e está sendo implementado, tá, nós estamos implementando, né? Então, se está implementando, ela não tem mais aquela questão da multa em si, né? Não vai mais ter, ela está apta e está se adaptando às normas, não significa que é só aquele papel, porque é implementar. Então está aqui, se é uma questão de assédio moral, vamos trabalhar o assédio moral, então vai ser trabalhado. Ah, está aqui, é isso que ela vai fazer, é isso aqui, isso, ela vai fazer essas implementações. Nós já temos, que aí vem a questão do PJ, né, que vem a parte jurídica, precisa só mostrar que está sendo feito, está sendo implementado. E aí ela sai tudo dessa de questão. Forma documentada, Sim. né? Por isso que a gente falou ainda há pouco da importância da equipe multidisciplinar. Sim. Porque o jurídico, hoje, ele não consegue resolver tudo da demanda dentro da empresa. A gente precisa de um engenheiro. Ele não pode implementar, né? Exatamente, ele não existe, ele não tem essa aptidão técnica para isso, né? Então, por isso que hoje a gente precisa dessa equipe multidisciplinar e desse foco em cada um fazer a sua parte para que a empresa ela possa funcionar sem dor de cabeça, né? Como a gente falou, uma multa não é bem-vinda. Não. É melhor destinar, que nem se compara o valor para implementar, para regularizar, nem se compara o valor de uma multa de um auditor fiscal trabalhista, Sim. né? Então, é interessante lembrar que é um investimento, né? Uhum. É um investimento. E aí a gente falou ainda há pouco do setor de saúde, né? Que foi muito ali, desde o advento da pandemia, obviamente muito antes disso, mas Sim. a gente fala de um marco que marcou a vida de Sim. muitas pessoas, mas principalmente o profissional da saúde. Mas trazendo para um exemplo prático do porquê é tão importante hoje a obrigatoriedade do acompanhamento da preocupação da saúde mental dos colaboradores, Sim. dos profissionais, a gente tem um exemplo aí do telemarketing, doutora Cristiane. Imagina você todo dia ter que chegar ali e sentar na frente de uma mesa e todo dia ligar
para diversas pessoas, diversos brasileiros, cobrando. E aí você é xingado, desligam na tua cara, manda você ir lá não sei para onde. Então, assim, chega às 17 horas, 8 horas diárias encerrada, você tá cansado. Você está estressado e você começa a querer pensar, poxa, esse trabalho não é o trabalho da minha vida, eu não quero voltar, eu só sou xingado aqui, eu só me estresso. Tudo isso a troco de quê? Porque, além disso, nós estamos diante de uma geração que, infelizmente, né, é uma geração que não tem tanto rigor, disciplina, disponibilidade, disposição quanto a geração anterior, né? Que era uma geração que calava, que consentia, que ia doente. E hoje a gente está tendo um contraste muito diferente com a geração Z, né? É uma geração que não quer responsabilidade, que não se vê subordinada a alguém, sim, que não se vê presa a 8 horas diárias. Então, é um contraste, um destoamento bem gigante. Mas a gente precisa lembrar e trazer esse exemplo para que a gente possa se importar e se preocupar, porque esse profissional, por exemplo, que passa o dia trabalhando, ligando para diversos números, porque ele tem uma planilha, ele precisa bater uma meta. Olha, você precisa ligar para essas 100 pessoas hoje. E você só vai ter 1 hora de descanso. Poxa, será que eu não vou ter uma pausa para fazer uma ginástica, para levantar, né? Para, nossa, olhar e ver a cidade, porque muitas dessas pessoas trabalham em um setor onde nem sequer há janela, então a gente não vê pessoas passando, sim, a gente não vê o sol, né? Então isso tem um impacto na produtividade daquela empresa, daquele setor, daqueles profissionais. Então, trazendo esse contraste entre o pessoal da saúde e do telemarketing, a gente consegue visualizar a importância hoje desse acompanhamento e de se privar pela saúde emocional dos colaboradores. E aí surgiu mais uma questão, né, que lógico, possivelmente aí vai ser tema de um outro episódio do nosso podcastelo, que é sobre a escala 6x1, que de certa forma reflete também na NR1. Eu acredito, antes de me tornar advogada, eu trabalhei em muitos lugares, mas eu sempre trabalhei com vendas, com comércio, em shopping, trabalhei em shopping, então é como o Dr. Whirley falou, você não via o sol, você não tinha noção do tempo. Sim. E tem mais um outro fator, é o que a gente perde, né? Eu sou mãe, teve alguns momentos da minha filha que eu não pude estar presente, nem toda empresa compreende. Por exemplo, eu tenho alguns colaboradores, e aí uma colaboradora chegou para mim e perguntou, olha, eu posso sair mais cedo para ir para a apresentação do meu filho e tal? E eu também queria me arrumar, não sei o quê. Aí eu falei, não, pode ir, fica tranquila, vai mais cedo, te arruma. Ela ficou super feliz, ainda me mandou foto lá na festinha do filho dela. Então, assim, para o empregador, é uma coisa que vai pesar para ele, porque é um colaborador ausente, é uma produtividade ali que cai um pouquinho. Mas uma vez ou outra não faz uma diferença muito grande. Mas para aquela criança, eu como mãe, que ela vai ter a mãe ali presente, eu não me recordo da minha mãe ter ido em nenhuma apresentação minha da escola. Nenhuma. Porque a minha mãe não quis? Não, porque ela sempre estava trabalhando e trabalhando muito. No caso, sempre tinha alguém, um tio, uma tia, o meu pai adotivo, ele sempre estava presente em tudo, porque ele trabalhava à noite e a minha mãe trabalhava durante o dia. Então, eu passava o dia todo com meu pai e à noite a minha mãe chegava do trabalho. Então, assim, eu tenho muitas lembranças dele em tudo, das minhas apresentações, nossa, em tudo, mas a minha mãe eu não tenho, porque não tinha, né, isso. Então, eu acredito que isso também influencia muito no ânimo psicológico. E um outro ponto sobre a NR1 é que alguns questionamentos que surgem. Essa implantação, qual é o tipo de empresa? Qual é o porte? Quantos colaboradores eu tenho que eu vou ser obrigada a fazer essa implementação? Existe algum limite ou não? Por exemplo, eu só tenho 2 colaboradores. Eu preciso ter essa implementação? Como é que seria, mais ou menos? Tudo que for em questão de CLT, né, precisa, sim, ter uma implementação. Né? A partir do momento que aquele colaborador faz parte do processo CLT, ele faz parte daquele corporativo, daquele ambiente, né, daquela empresa, então precisa, sim, implementar. É importante fazer essa implementação.
Por mais que ele também seja contrato, um serviço ali, ele não é CLT, mas tem um contrato, mas ele está naquela empresa todos os dias. Colaborando, né? Prestando um serviço, né? Prestando aquele serviço, está ali naquele ambiente o tempo todo, né? Ele sai digamos, de 8 da manhã, né, até as 4 da tarde ou 5:30, então ele está naquele ambiente. Por isso que a gente tem que entender que a NR1, essa norma regulamentadora número 1 de saúde do trabalhador, é esse trabalhador corporativo dentro desse ambiente, né, para que a gente ache assim, não precisa, só tem 2, não precisa implementar. 2 contando com quem está nesse ambiente. Né? Quem é que está nesse ambiente? Tem 2, tem fulano, tem esse, tem um gestor, tem o líder, tem um contador lá dentro, já está aumentando, não tem não tem 2, né? E aí, doutora, a gente já se preocupa logo, o jurídico já acende logo o alerta, porque Sim. Na cabeça do empresário, eu tenho 2 colaboradores, eu não preciso. Mas aí, digamos que esse único colaborador, acontece um acidente no local de trabalho dele. Sim. Será que a empresa não vai precisar desses documentos? Porque no jurídico, quando a gente está falando de direito do trabalho, em uma audiência e um processo, falar não resolve. A gente precisa de prova documental, Exatamente. Prova oral. Então, a empresa ela precisa estar padrão, porque se não tiver, isso vai ser prejudicial lá numa demanda jurídica. Como o doutor falou, né? Documentos. Antigamente, a palavra do homem, né, era válida. Hoje não, é documentado. Porque ele pode chegar, né, esse colaborador, eu vou atrás do meu advogado. Aí lá vai. Eu adoeci lá, eu adoeci lá. Eu adquiri essa doença ocupacional lá. Essa doença ocupacional foi lá. Cadê provas? E aí vai ter uma perícia na sede da empresa. Exatamente. E aí o perito técnico ele vai dizer, empresa. Ele vai ver o PJ, ele vai olhar, vai analisar, ele diz, não, tá aqui, nós estamos implementando. Se ele está dizendo que ele adoeceu saúde mental, não tá. Nós estamos implementando. Se ele está falando que é questão de abuso moral, nós estamos implementando. Então, tem documentação para isso. Então, esse que é o alerta. As pessoas acham que, né, implementar, pronto, eu trabalho ali, está tudo certo. Se eu adoeci sozinho. E ninguém adoece assim sozinho. O ambiente, ele influencia e é adoecedor, né? E tem mais uma pergunta, assim, doutor Wirley. A gente que trabalha no ambiente jurídico, a gente vê muito aquela pessoa que nos procura, né, para entrar com uma possível demanda, só que ela não tem documentação comprobatória suficiente. Por quê? Eu estou falando isso porque eu atendi uma demanda trabalhista recente nesse sentido, né, de adoecimento psicológico. Ela estava visivelmente com problemas, mas ela precisava passar por um acompanhamento causado pela empresa. Ela me narrou tudo o que ela passava, né? Tudo que ela passava dentro da empresa. E aí, o fator mais complicado, a gente sabe que muitos trabalhadores não têm plano de saúde e a gente sabe que o nosso sistema SUS, ele não atende tanto essa demanda. Então, o que aconteceu com ela? Ela ia para uma clínica, no caso para um CAPS, né? Quando ela não estava bem mesmo, assim, ela estava visivelmente transtornada, abalada. Ela passava por um atendimento, eles passavam uma medicação para ela e davam um atestado de 3 a 4 dias. E adaptando a medicação. Quando tinha um possível retorno para ela, já era um outro profissional. E ela me trouxe um relato de que algumas clínicas que ela ia, ela não conseguia ter esse histórico, esse relato, essa comprovação. Eu falei, olha, a senhora precisa ter um acompanhamento contínuo, até para a gente identificar se o seu problema ele é permanente ou não. Então, assim, para quem está de casa, olha, eu estou com sérios problemas psicológicos, eu não consigo trabalhar, mas eu não sei o que fazer, porque eu também, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar sem recurso, eu tenho responsabilidades, eu tenho família, etc. Então, qual a orientação para o trabalhador já nesse sentido? A gente falou muito das empresas, né? A NR1, ela traz essa obrigatoriedade, mas eu, enquanto trabalhador, como é que eu posso exigir até mesmo que a empresa me forneça esse direito? Perfeito, doutora. A sua pergunta ela é pertinente quando a gente está falando ali do colaborador, porque hoje a gente falou muito da empresa, a gente bateu muito na tecla da empresa, implementar, mas a gente falou que o colaborador ele deixou de ser objeto e ele passa a ser meio nesse processo, né? Ele passa a ser um protagonista, porque sem ele a empresa não funciona.
E aí, quando a gente fala disso, você bem trouxe a questão da documentação médica, ela é importante, porque ela traz ali o relatório de desde quando começou a surgir os primeiros sintomas e tudo mais. Então, no futuro processo, isso vai ser analisado, porque quando começou? Foi no setor B, foi no setor C. E o outro ponto, a gente sabe que é uma deficiência hoje de muitas pessoas e colaboradores não ter registros do WhatsApp, não ter acesso às câmeras da empresa. Então, o que muito se recorre? A documentos pessoais, médicos, de afastamento de situações, e o outro ponto, alguém ter testemunhado, presenciado, porque numa audiência trabalhista a gente vai ter a produção de prova oral, eu vou trazer o Silvio, que presenciou eu ser tratado daquela forma, eu ser ignorado, eu ser rejeitado, eu ser excluído ao invés de ser incluído. Então, são dois pontos, a documentação, e caso na ausência da documentação, a gente vai ter ali a produção de prova oral, uma testemunha a ser convidada por aquele trabalhador para lá em audiência depois dizer, realmente, eu presenciei tudo isso. Isso aconteceu em tais datas, nos fatos X, de forma reiterada, aconteceu diversas vezes. Outro ponto é, quando ele se vê sem saída, ele pode fazer reclamações, denúncias de forma anônima, ele não precisa se identificar no Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje nós temos aqui, inclusive em Manaus, nós temos um lugar físico, mas não há obrigatoriedade de ir presencial. Hoje nós temos o Instagram, nós temos o site, então denúncias podem ser feitas de formas anônimas e aí uma equipe vai se direcionar até aquela empresa para averiguar as situações daquele local de trabalho. Então nós temos hoje essas opções, obviamente, quando a gente está falando ali de trabalhador. E outra questão é que essa mesma pessoa que me procurou para essa demanda, eu falei, a senhora tem testemunhas? Ela disse não, porque as pessoas não querem testemunhar para não ter o risco de perder seus empregos. Mas eu fiz com a orientação que eu vi na internet, ela não falou a fonte, ela falou, mas eu vi na internet que essas situações que eu passo, de abuso, de agressões verbais e tal, eu posso gravar e filmar. Eu falei, olha, interessante, você pode. Só que aí, até que limite essa pessoa ela pode filmar o rosto da pessoa, alguma coisa assim. Hoje a gente tem, com a rede social, principalmente Instagram, essa questão, né, de que você pode gravar, pode filmar, a exposição da mídia muitas vezes força que, de fato, os órgãos dêem uma atenção maior para aquele caso. O doutor indica, nesses casos, a pessoa fazer registros digitais, porque muitas vezes a pessoa não quer testemunhar. Não vai ceder também, né, ali o material contra si, né? Audiovisual, não vai criar provas contra si. Então, doutora, nesse caso depende, porque algumas empresas têm um regimento interno. E esse regimento interno, muitas das vezes, proíbe no ambiente de trabalho o uso do aparelho celular. Então, com certeza, quando aquele colaborador entrou naquela empresa, ele foi orientado e ele assinou um termo dizendo que ele não deve utilizar o aparelho telefônico em horário de trabalho. Então, ele não vai poder, porque se ele fizer, ele vai estar infringindo uma norma interna da empresa e vai ali responder certamente uma advertência escrita, uma verbal, ou, se reiteradas vezes, uma suspensão. E se mesmo assim ele não se adequar às normas internas da empresa, ele pode vir a pegar uma justa causa. Obviamente que isso pode ser questionado futuramente em um processo? Pode. O que ele precisa se atentar? A minha empresa, em algum momento, ela me advertiu e proibiu o uso do aparelho? Se sim, ele não vai poder utilizar. Se não, ele vai poder. Mas aí a gente tem que se atentar a um detalhe, que nós estamos aqui no estado do Amazonas. E o estado do Amazonas, precisamente Manaus, tem o polo industrial. E muitas empresas multinacionais não permitem, no ambiente, ali na linha de produção, o uso de aparelho telefônico. Então, como é que ele faria isso, né? A gente sabe que a gente está diante de um gargalo, né? Quando a gente está diante dessa situação. Mas isso me faz me lembrar, recordar de uma demanda que nós tivemos no escritório de uma multinacional, no qual ela foi condenada a mais de 100 mil por assédio moral. Nós não tínhamos testemunhas, mas nós tínhamos a documentação, que a pessoa ficou afastada. Infelizmente, a empresa se desfez dos documentos que era direcionado ao RH, a uma caixa onde era feita denúncias. Mas, em audiência, a gente conseguiu ouvir o preposto da empresa e arrancar confissões. E essa é a importância de um profissional especializado na área para saber a estratégia a ser adotada em uma audiência. Então, nem tudo está perdido. Não é porque o colaborador não tem um vídeo, um documento, uma testemunha, que o processo está fadado a ser perdido. Não. Na audiência, as partes são ouvidas e há uma produção de prova. Então, não é porque o colaborador não tem uma testemunha que ele vai deixar o direito dele de lado. Se ele
procurar um profissional especialista com expertise na área, certamente esse profissional vai saber direcionar esse processo para a melhor condução possível. Inclusive, doutora, em situações como essa, né, vamos supor que aconteceu algum fato durante ali o período de trabalho que trouxe algum prejuízo, alguma consequência, e a empresa tenta responsabilizar o colaborador. Um laudo psicológico informando que aquela pessoa não tinha condições de estar exercendo aquela atividade ou até mesmo naquele setor específico, a NR1 ela traz essa previsibilidade. Olha, eu preciso realocar tal colaborador, no caso a senhora, enquanto psicóloga, está fazendo uma implantação. E através da documentação, das análises, identifica que tem algumas situações adoecidas ali. Sim. E orienta. Essas orientações, elas são todas documentadas? Sim, elas têm que ser documentadas. Tem que ser todas né? documentadas. Laudo, parecer, tem que ser documentado, para que a gente possa verificar se realmente teve esse adoecimento corporativo dentro da empresa. E aí a gente faz esse processo do laudo, não só a psicologia, como o doutor colocou muito bem aqui, é multiprofissionais, não pode direcionar só para uma pessoa. Aí vem a questão do encaminhamento, o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra a necessidade de uma questão de medicação, junto com o laudo do psicólogo, junto com esse laudo, a gente consegue ter algo aí para avanços, porque isso é preventivo, né? Isso é preventivo. Então, e a gente vai reduzir esses danos futuros, porque basta um afastamento, um colaborador estar nessa situação que a empresa vai começar a olhar, a organização vai começar a olhar para todos. Opa, então funcionou. E aí vai ser funcional. Eu também estou adoecido. Né? A gente, às vezes, só olha e só implementa quando tem um afastamento maior. Infelizmente, a gente não olha. Antes, a preventiva, tragédia, né? Isso, só quando tem um afastamento. A gente vê muitos casos de adoecimento no ambiente de trabalho que trazem consequências graves em empresas que trabalham com, por exemplo, energia, de água, que às vezes a pessoa está com esgotamento físico e mental, que ela deixa um pequeno procedimento de segurança passar, que acontece um incidente. Né? Até compartilhando rapidamente com vocês, logo quando eu comecei a advogar, o escritório que eu trabalhava, ele pegou um caso de um rapaz que, por conta de um descuido, uma pequena falta de atenção dele, porque ele estava muito cansado, ele estava com o neném pequeno em casa, não conseguia dormir direito há dias, a neném tinha adoecido e ele trabalhava no terceiro turno. E ele estava assim, esgotado mesmo, mas tinha que trabalhar por conta das responsabilidades. Por conta de um procedimento, a pessoa morreu lá no distrito. E aí, teve a sensação de que, meu Deus, foi culpa minha. Ele adoeceu, ele surtou, ele não dormia, ele só chorava. Enfim, foi uma situação caótica. E a empresa o responsabilizou. Mas em nenhum momento a empresa teve esse cuidado de ouvir, saber o que estava acontecendo. E os colegas já tinham relatado. Então, conseguiram resolver, né, o setor específico. Mas é um exemplo de que isso acontece, né? Que às vezes um pequeno detalhe gera um prejuízo muito grande, porque a indenização não vai ser ele que vai pagar, vai ser a empresa. Então, aí a empresa, nesse momento, tem que se atentar. Eu preciso dar importância ao procedimento de uma equipe multidisciplinar. Sim. E o advogado, psicólogo, um psiquiatra, se for o caso. Segurança do trabalho, uma assistente social. Até mesmo quando a gente fala de empresas grandes que tem essa equipe, eu trabalhei numa empresa quando eu estava grávida, uma empresa que todo mundo conhece aqui, uma empresa regional, que tinha uma equipe multidisciplinar, e apesar da gente fazer o acompanhamento do pré-natal fora, a gente fazia o acompanhamento na empresa. A gente passava pela consulta com a médica do trabalho, a gente passava por uma psicóloga, a gente passava com uma assistente social, eles davam treinamento de primeiros socorros, porque, mano, a gente brincava que era loja, né? Que todo ano uma loja era sorteada. Na loja que eu trabalhava eram 14 grávidas. Eram 14 grávidas na loja que eu trabalhava. Então, era uma sensação muito boa, porque depois que eu tive a minha filha, a assistente social me ligou, perguntou se eu precisava de alguma coisa, se eu precisava de visita, se a médica do trabalho precisava ir lá em casa, se eu estava sentindo alguma coisa. Mandaram um enxoval lindo para minha filha, completo, com um monte de coisa. E a gente se sente, nesse momento, acolhido, não só por ser colaborador e você gerar ali uma meta, mas você se sentir importante.
que aquela empresa tem preocupação contigo, isso é um incentivo para trabalhar. Porque eu não queria sair dessa empresa, não. Era uma mãe. Então, é muito importante para você que é empresário ter essa noção e você que é aí trabalhador saber dos seus direitos. E agora você tem mais um, né? Olha, o nosso episódio está no final. Eu agradeço a participação de cada telespectador que nos acompanha. E você que ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais. Estamos no Spotify, no YouTube, onde você vai nos assistir, e a outros episódios. No Instagram, @portalcastelo, com 2L. Nós temos articulistas que falam de diversos temas, desde cinema até a direito, que eu escrevo lá. E aí nós vamos acompanhar vocês também no TikTok. Fique por dentro de tudo, acompanhe nossos stories. E eu quero fazer aqui um pedido para os meus convidados de fazerem suas considerações finais para o nosso público. Primeiras damas. Ficou um silêncio, mas vamos lá, né, gente? É agradecer e também a gente colocar aqui que a gente não está querendo, né, que essa regulamentação, a empresa, né, parece que a gente está condenando a empresa e tal, nesse sentido não. Mas não é uma questão mais não é uma questão opcional, já é obrigatório mesmo, né, trazer uma transformação, um processo de adaptação, transformação mais estratégico para essa empresa. Então, você aí que a empresa, você que vai olhar depois, né, esse conteúdo, qualquer coisa, pode nos encontrar nas redes sociais, @psicóloga Hilda Nogueira, tá bom? Lá tem um link e a gente pode fazer uma avaliação aí, trazer uma avaliação de consultoria para implementar, para se adaptar, para o melhor para a sua empresa como um todo, tá bom? Então, desde já agradeço a todos vocês. Qualquer dúvida, pode entrar lá na minha rede social que eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Fale seu @e seu telefone para contato também. Tá, o @ é psicóloga Hilda Nogueira dos Santos, tá? 92 aqui de Manaus, 981 45 35 21. Bom, a implementação também ela pode ser feita no processo online, sem problema nenhum. Todas as regiões do interior de Manaus, né, presencial, dependendo da empresa. Se ela quiser presencial, vamos presencial. Se for online, pode ser porque nós temos todos o programa para isso e o suporte, tá bom? Perfeito. Eu, mais uma vez, doutora Cristiane, doutora Hilda, agradecer a oportunidade aqui do Podcastelo de nos receber, trazer esse tema de tão relevância, né, para ser debatido, tanto para o âmbito empresarial quanto para o colaborador. Eu agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui, ladeada de mulheres assim tão educadas, inteligentes, profissionais, independentes, né? Então, trazer esse tema e falar aqui abertamente de algo que até muitos anos atrás não era, né, noticiado, falado, era um tabu, né? Falar de saúde mental, né? Falar de programas que são novos ainda para muitas pessoas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e fico aberto a novos convites. As minhas redes sociais é @wirleymelo, tá? O meu número é o DDD 92 Manaus, 93280786. Então, se porventura ainda persistir alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Obrigado, doutora Cristiane, é sempre um prazer. Olha, eu agradeço a presença de vocês nesse bate-papo tão incrível. Inclusive, a gente já vai aí se programar para colocar a escala 6x1 como tema, doutor Wirley. Interessante, já estou aqui pensando falar da Zona Franca, dos impactos na nossa Zona Franca, porque nós somos únicos, né? Principalmente no Polo Industrial de Manaus. Inclusive, terceira vez vindo aqui, tem direito a pedir música, né, equipe? Então, eu agradeço a todos vocês. Não deixem de nos seguir, nos acompanhar. Se você tem dúvida e tem algum tema para sugerir, entre em contato conosco. E também muito obrigada à nossa CEO, Carla Castelo, que está aí por trás dos bastidores, cuidando para que a informação chegue até você. Podcastelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.